Muito bem, são 7h59. Mais participações aqui. Bom dia, Cíntia. A respeito do aumento da popularidade de Bolsonaro, vai durar tanto quanto durou o amor de Marcela por Brás Cubas. E temos aqui um apaixonado por literatura. Que legal, que bom. Bom dia, que legal o comentário dele, fazendo referência. A gente falou tanto de livro aqui. Bom. Muito bem, olha, a Alice mandou aqui uma nota de repúdio da UESP sobre o episódio que motivou agora há pouco a entrevista da professora Marilu. A Universidade Federal lamenta e repudia veementemente as atitudes preconceituosas que desprezam o conhecimento, que ferem a democracia, o direito de expressão, de pensamento e buscam diminuir a pessoa humana. Lamentável, inaceitável, reprovável a ação de pessoas preconceituosas em um evento institucional e educativo realizado pelo curso de licenciatura em História, campus Posidônio Queiroz, lá de Oeiras. E aí a nota é um pouco mais longa, e aí fala no final, encerra dizendo que ataques e invasões cibernéticas, infelizmente, estão acontecendo em outras instituições do Brasil e a reação deve ser a mesma: indignação e registro de uma denúncia na Delegacia Especializada de Crimes Virtuais. No caso, então, já com esse segundo ataque registrado em Floriano, trata-se de uma organização criminosa, de fato, como disse aqui a professora doutora Marilu, agora há pouco, na entrevista concedida aqui ao nosso Notícias da Boa. Muito obrigada pela sua mensagem. Cíntia, essa invasão aconteceu também ontem no evento da UESP, História em Tela. Olha só, mais um caso, então já é o terceiro caso. Você pode mandar mais informações para mim, tá bom? Para a gente tratar desse assunto aqui também, porque é uma invasão em série, né? Pelo jeito, é preciso tomar providências, sim, com certeza, para garantir a liberdade e o direito dos professores e dos estudantes de participarem dos eventos, sejam eles virtuais ou não. Já que tem invasões de eventos virtuais agora, o que vai acontecer quando esses eventos forem presenciais? Vão fazer o quê? Entrar atirando e matar as pessoas que lá estão? 8h01. Que mais que a gente tem aqui no nosso Notícias da Boa? A gente vai falar de um assunto muito sério e importante agora, que é o retorno às aulas. E há uma preocupação, a gente sabe, temos tratado, acompanhado aqui no nosso Notícias da Boa, temos acompanhado tudo, o que os pais estão pensando, o que especialistas dizem, o que os professores dizem e as autoridades dizem. A gente vai conversar com o professor Jurandir Soares, que é presidente do Sindicato dos Professores e Auxiliares de Administração Escolar do Piauí, que é o SINPRO. E o professor Jurandir traz aqui um pouco para a gente qual é o sentimento dos professores nesse momento de possibilidade de retorno às aulas, já do terceiro ano, né? Terceiro ano do ensino médio já autorizado a retornar, né? Bom dia, professor. Bom dia, Cíntia Laje. Fico feliz em participar desse programa, e um programa que dá espaço, né? Estamos falando de professores novamente aqui, né? Que bom. E se solidariza com a professora aí. Essa invasão, Cíntia, é golpear a inteligência, é cessear o conhecimento, certo? Essa invasão de hackers, e você colocou muito bem. E se fosse presencial, como é que seria então? Tá? Então, o sindicato se solidariza e repudia veementemente esses ataques cibernéticos aí às instituições. Pois bem, Cíntia, voltando ao nosso tema aqui, o retorno das aulas. Veja bem, é um segmento muito importante, você sabe, a educação, e também preocupante, tanto é que é um dos últimos segmentos em que está sendo liberado o retorno. Veja bem, só que esse retorno, Cíntia, é preocupante, na medida que o governador, né, pelo decreto, ele coloca justamente as particularidades desse retorno. Só que a gente tem muitas dúvidas da nossa categoria. Nós fizemos uma assembleia no dia 23 e ficou decidido o seguinte, que entraríamos com uma liminar garantindo que não é a questão do professor não querer voltar, entenda, certo? Como muitos dizem aí, professor vagabundo, né, que não quer voltar às aulas, não é isso, pelo contrário.
E nós nunca paramos, Cíntia, nós nunca paramos de trabalhar, desde a pandemia. Tá? Estamos online 24 horas aí praticamente trabalhando. Mas veja bem, esse retorno nos preocupa na medida que, em nenhum momento, o decreto fala na testagem dos professores, auxiliares, ou seja, a comunidade estudantil como um todo. E é preocupante porque ele coloca aqui o não retorno até o segundo ano do ensino médio, porque predispõe uma preocupação muito grande com o contágio. E parece, então, Cíntia, que os alunos de terceiro ano estão imunes a isso, né? E um dado importante é que, nesse segmento de terceiro ano e pré-vestibular, veja só, nós temos em média 296 escolas aqui em Teresina. Dessas escolas, a metade trabalha com terceiro ano e pré-vestibular. Há um número muito grande, nós sabemos. Eu sei que a preocupação com o Enem, mas veja só, no momento que você o governador libera o retorno do terceiro ano, começa uma circulação. E os professores do terceiro ano, mais do que nunca, são professores que trabalham em várias instituições e que circulam o dia todo nessas instituições. Então, nós somos também vetores, certo? Então, me preocupa quem é que vai fiscalizar, Cíntia? Né? Como é que vai ser essa fiscalização? E nós queríamos, pelo menos, uma testagem desses profissionais para que a gente vote com o mínimo de segurança, não é verdade? Sim. Então, nesse momento, vocês estão preocupados com isso, com até a possibilidade de os próprios professores disseminarem, né, sem claro saberem, porque circulam em vários locais. E a gente sabe também que há uma diferença, professor, muito grande entre escolas. A gente tem escolas que com certeza se prepararam bastante, e outras que não tiveram essa condição, porque não tem mesmo estrutura para isso. Essa diferença, essa desigualdade, e que acaba ameaçando, né, ou seja, colocando esses alunos daquela escola que não se preparou num risco maior do que aqueles outros, isso também preocupa os professores? Mas com certeza, Cíntia, você colocou muito bem. Temos escolas que já vão fazer testagem por conta própria. É um ônus muito grande para a escola, não diga-se passagem, certo? E nem todas as escolas estão realmente preparadas para, até mesmo financeiramente, para arcar com esse ônus, certo? Então, eu acredito o seguinte, o governo, como é um segmento, mais uma vez, um segmento importantíssimo para a sociedade, o governo tem como garantir essa testagem dos colégios que não podem fazer. O que não pode, sim, é, por exemplo, o colégio, tem um certo colégio que está com todo o procedimento, protocolo de retorno, e o outro não está. Só que esse professor não é exclusivo desse colégio. Esse professor ele vai circular naquele colégio que não estava preparado e acaba, então, disseminando essa doença. Tá? Então, é muito preocupante. Nossa categoria está muito aflita com esse retorno, certo? E a gente quer voltar, sim, mas com segurança. E estamos entrando no sindicato dos professores, o SIMPRO, dos colégios particulares e auxiliares, nós estamos entrando com uma liminar para tentar garantir essa testagem, tá? Uma liminar contra o decreto, não é isso? Para garantir a testagem desses profissionais. São profissionais, sim, ainda tem mais esse agravante. O pessoal do terceiro ano em pré-vestibular é um pessoal que está com a faixa etária um pouco já elevada, tem muitas comorbidades também, então esse retorno preocupa. E aí, digo mais, Cíntia, e se der um surto? Né? Quem vai assumir esse ônus? Né? Quem vai assumir essa culpa desse retorno? Né? Fica a pergunta, essa interrogação. E essa fiscalização, Cíntia, nem todos os colégios, por exemplo, um dos critérios é o distanciamento dos alunos em sala de aula. Então, tem sala de aulas aí, no terceiro ano em pré-vestibular, e eu sou professor de terceiro ano em pré-vestibular, posso falar isso com convicção, que nós temos 40, 60, 70 alunos numa sala, certo? Mesmo que volte aí o distanciamento, essa sala comportaria no máximo 10, 14 alunos, no máximo, tá? E como é que seria esse rodízio? Então, está muito obscuro essas informações, tá? E outra, Cíntia, vou te dar uma informação que você talvez não sabia. Nós protocolamos, certo? Junto ao governo do Estado, protocolamos um ofício no mês passado para participar desses debates de retorno. E até o momento, pasme, até o momento nós não tivemos resposta desse ofício. Ou seja, foi tomado umas atitudes sem consultar
as partes mais importantes envolvidas no processo, que são os professores e as escolas. Quer dizer, então a gente precisava ser ouvido para dizer isso aqui. Ainda bem que nós temos esse teu programa para colocar isso ao público, para que as informações sejam passadas realmente com uma convicção, não é verdade? Entendi. Claro, a gente entende a preocupação das autoridades do retorno gradual, poupando nesse primeiro momento as crianças do ensino fundamental, colocando primeiramente os alunos que vão fazer o Enem. Imagino o motivo de preocupação que não está sendo para eles, né, a ausência da sala de aula, mas a gente tem alguns aspectos também, professor, que eu acho importante lembrar. Além dessas comorbidades, e muitos professores, que são os professores mais experientes, que estão já no ensino médio, aqueles professores, né, que já têm um histórico, enfim, são eles, inclusive, os mais requisitados. A gente tem também uma outra questão. Esse público é o público que está nos bares, que foi o primeiro a voltar para os bares, foi o que foi para as praias. Então, ainda por cima, quer dizer, a gente tem esse caldeirão de agravantes que, se não houver uma proteção maior, uma obrigatoriedade maior, isso pode, como o senhor disse, né, acabar resultando num aumento de altas. Eu queria só fazer uma outra pergunta também, que era o seguinte: além da questão da testagem, vocês incluíram nesse pedido à Justiça também, por exemplo, uma garantia de proteção, obrigatoriedade de máscara? Por exemplo, se um aluno da rede particular disser eu não quero usar máscara, quem é que vai obrigá-lo? É o professor, que já é muitas vezes tão alvo de denúncias, até pelas suas opiniões em sala de aula? Pois bem, Cíntia, olha só, o decreto ele faz menção aos EPIs, né? Uhum. Mas a garantia do uso desses EPI realmente não está colocado de forma bem clara, certo? Realmente, algum aluno, algum aluno pode se recusar. E aí, como é que fica, certo? Como é que fica a conduta desse aluno? Tá? Eu sei que tem uns locais que só pode entrar obrigatoriamente máscara, mas o aluno, você sabe como é que é aluno em sala de aula, certo? E outra, Cíntia, você colocou muito bem, certo? Esse segmento de terceiro ano pré-vestibular são os alunos que mais circulam na cidade, realmente. E outro dado também, Cíntia, é que, na minha opinião, e eu estou falando isso como eu falei para vocês, com convicção, porque eu sou professor de terceiro ano pré-vestibular, exclusivamente terceiro ano pré-vestibular, e a gente percebe o seguinte: são os alunos que estão mais adaptados a essas aulas online, essas aulas remotas, certo? Eu sei a urgência de voltar por conta do terceiro ano, mas foi feita uma enquete em um certo colégio do trabalho, né, em que mais de 90% dos alunos não querem. Tá? Então, ontem teve até uma outra consulta, eu não sei o resultado ainda, mas há talvez uma parcela mínima que queira voltar. Certo? Outro, nessa mesma pesquisa, 80% dos alunos não tiveram ainda Covid. Quer dizer, o risco ainda é maior, né, para trazer para o ambiente escolar. E a outra informação, Cíntia, é que, por exemplo, se um determinado colégio volte ao lado do terceiro ano, tá, e os outros segmentos do colégio estão trabalhando de forma online, né, mas se der um caso positivo, o colégio é interditado, certo? Aí onde eu vejo também a preocupação dos donos de colégio também. Você imagina só a propaganda negativa, até em campanha de matrícula, né? Certo colégio X, aconteceu um surto de Covid. Eu sei que o colégio não tem culpa, óbvio, certo? Claro. Mas é uma propaganda negativa. E a partir do momento que dá um caso, tem que interditar o colégio por 7, 14 dias. E como é que ficam os outros segmentos do colégio? Tá? Então, é um risco muito grande. Nós soubemos aqui nos estados vizinhos, por exemplo, no Maranhão, em São Luís, os colégios que voltaram tiveram que, em uma semana posterior, fechar as portas por conta da disseminação da doença. Então, é preocupante. Tá? E mais preocupante ainda é que a gente não foi ouvido como sindicato dos professores, que é a área que está diretamente relacionada, e nós estamos muito preocupados, Cíntia, muito preocupados mesmo. Tá certo. Professor, muito obrigada. A gente conversou aqui com o presidente do Sindicato dos Professores e Auxiliares de Administração Escolar do Estado. É importante a gente ouvir todos os envolvidos, né, nesse retorno das aulas. Muito obrigada pela entrevista e pela colocação aqui também da preocupação por parte dos professores e auxiliares. Bom dia para o senhor. Bom dia, Cíntia. Eu que agradeço o espaço, certo? E que nós tenhamos mais espaços como esse na imprensa, para a gente colocar as nossas posições enquanto sindicato. Obrigado. Obrigado, então. Muito bem, olha, a polícia de Paris informou agora há pouco